Olá, você está na Reconnect para além da religião. Então, você acha que terapias online, procedimentos terapêuticos online, cura online, reiki online e todos esses procedimentos de curas complementares funcionam? Saibam agora na Reconnect. Olá, seja bem-vindo. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Lembrando que se você perdeu qualquer outro programa, você pode ver nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, que é Reconnect Brasil. Acompanhe-nos também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, é Reconnect Brasil também. Lá você vai ver conteúdos exclusivos e postagens diárias sobre espiritualidade. E aqui, sempre comigo, ele, meu grande irmão, Roberto Leão, foi para rimar. Olá, Roberto. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada, sejam bem-vindos. Está mais um especial de quarentena da Reconnect. Muito bom poder produzir conteúdo e sempre estar junto de você. Como eu sempre falo, estamos juntos. E hoje, nesse especial de quarentena, a gente tem aqui ela que acumula mais de 25 anos de experiência na área de desenvolvimento humano, psicoterapeuta corporal, consteladora familiar, frequências de brilho e life coaching, Paula Guimarães. Muito bem-vinda, Paula. Bem-vinda, Paula. Muito bem-vinda à Reconnect. Muito bem-vinda. Só que a gente tem uma convidada bastante conhecida, né, de vocês, né? Quem é, Roberto? Está aqui com a gente para ajudar. Nossa colaboradora, convidadíssima sempre do nosso programa para não só colaborar, como a brilhantar, até porque ela é manequim modelo, terapeuta, mestre reiki, apometra, eteriatra, consteladora, xamã, mestre reiki. Bem-vinda, Marcinha. Bem-vinda, Marcinha. Maçãzinha para você, Roberto, maçãzinha. Maçã, que coisa boa vocês duas aqui com a gente. Então, a gente hoje vai falar de um papo muito interessante, né? A procura por terapias online de diversos segmentos vem aumentando muito com essa quarentena. As pessoas estão reclusas em casa, e é bom que fiquem, então fiquem em casa, né? Então, a procura por terapias, por reiki, por apometria, por eteriatria, por coaching, né? Até por psicologia online, né? Tem aumentado bastante, né? Então, para começar esse nosso bate-papo, Paula, eu queria saber, as terapias online, oráculos online, no teu entendimento, nesse teu vasto tempo de experiência com terapias de desenvolvimento humano, funcionam? Funcionam muito mesmo. Eu diria que não funciona uma massagem. Não dá para fazer massagem online, né? Realmente, quem trabalha com alguma especialidade que precisa tocar o corpo, isso não dá para fazer online. Mas as terapias energéticas, a psicoterapia, como você falou, até a constelação familiar, funciona perfeito, funciona muito bem. E está se expandindo, né? Já vinha acontecendo antes da história do coronavírus, né? Esse mercado tem caminhado por aí. E com o coronavírus deu um boom, né? Assim, algumas áreas que ainda estavam intimidadas de entrar no mercado online, como a psicoterapia, por exemplo, a psicanálise, acabaram entrando e aderindo, né? Já tinha uma curva de crescimento, né, nessas terapias online. Já. Agora sim, Paula e Messi. O Conselho Federal de Psicologia, ele já regulamenta, né, as consultas online, tem lá as regras e tal, mas é algo que já é previsto pelo Conselho. Agora, essas terapias que usam energia, você falou assim, a terapia que tem toque, como a massagem, não dá. Mas um reiki, por exemplo, ele não tem, de certa forma, aquele contato não físico, mas energético ali do terapeuta com o paciente. Isso também funciona 100% online? Ou há uma diferença em termos de qualidade ou de resultado entre presencial e online? Eu queria saber de vocês duas. Tá, eu posso falar?
Acho Então, Pode. é mais a minha área. praia. Deve. Olha, eu tenho alguns, antes desse momento, eu já tinha alguns clientes que eu atendia online, né? Também com a psicoterapia e com as técnicas complementares. O que eu digo para vocês é que pode haver, dependendo da situação, uma diferença, uma pequena diferença, mas nada que comprometa o resultado, tá? Eu escuto, inclusive, de clientes meus, hoje mesmo eu escutei, nossa, eu achei que eu estava na tua maca. Não mudou nada, é a mesma coisa, eu consegui vivenciar tudo, eu estou assim, né? A dor que eu estava no ouvido, ele estava com dor de ouvido, passou, né? Então, assim, funciona porque nós somos seres multidimensionais. Quando a gente viaja, basta a gente pensar, é muito mais simples do que se imagina. Então, se eu tenho uma sustentação, né, por exemplo, para fazer o trabalho, para começar a fazer o trabalho, como eu estou fazendo em casa, eu primeiro faço toda uma sustentação com a geometria sagrada, tenho o que se chama de ancoramento das consciências que me dão suporte no trabalho como terapeuta, né? Os seres extra, né? Extra terra, tá certo? Faço toda uma sustentação e entro em conexão com a pessoa a partir de uma empatia mesmo, eu preciso saber o que ela está sentindo. Muitas vezes eu sinto no corpo o que está acontecendo com ela. E faço, logicamente, a gente tem que aprender a fazer assim, não pegar a dor do outro para mim. Isso eu levei anos para aprender, mas hoje eu já sei fazer isso. Eu tenho aquele contato da empatia, né, para saber da situação dela, o sentimento dela, para eu ver quais as técnicas que eu posso usar ali para dar o suporte para a pessoa, sabe? Mas, Messa, tipo o reiki, ele nos caracteriza, o reiki por essência, né? O reiki Usui, lá atrás, quando ele foi formatado, ele se caracteriza bastante pela imposição das mãos, né? Como é que foi essa adaptabilidade, essa adaptação? E eu quero já complementar com outra pergunta. Não precisa sentir o campo do paciente? Então, isso funcionaria melhor se você já tivesse esse conhecimento, ou já tivesse sentido o campo alguma vez do paciente? Funciona também se você nunca tiver visto o paciente? Tá, primeiro sobre o reiki, né? O reiki, ele é tido como a imposição das mãos, porque nós temos mini chakras nas mãos, tá? Facilita, mas eu posso fazer reiki com a intenção, eu posso fazer reiki com o olhar, eu posso fazer reiki em silêncio, pelo campo mental, isso não muda, basta assim, a minha intenção. Se eu coloco as mãos, eu vou ter ali uma energia mais próxima da pessoa, e muitas pessoas são muito sinestésicas, precisam desse toque, mas muitas pessoas impõem as mãos e não encostam na pessoa, ou muitas vezes a gente está conversando e a minha energia, que já está preparada e já está sentindo a energia do outro, vai trabalhar sem eu fazer movimento nenhum, entende? E então isso não tem um processo de reiki à distância, né? Tem. O reiki tem um símbolo, tem um que símbolo. Trabalha reiki à distância, né? Pronto, aqui isso que eu queria perguntar, Messi. Já sendo polêmico, mas é importante porque a gente está aqui para informar. Terapeutas de rede social que falam, você envia seu nome completo e eu envio um reiki para você, sem nem olhar para você, sem ter esse contato de conversa. Isso também funciona? Se a pessoa estiver disponível para receber, sim. Agora, se ela dá o nome dela lá e nem se conecta, talvez não aconteça muita coisa que ela perceba, entende? Porque para você sentir no campo, né, para você estar receptor ali, você precisa estar na conexão. Embora seja muito comum no reiki ter essa pergunta, né? Você pode enviar, mesmo que a pessoa não queira? Pode, a energia chega lá se ela estiver disponível para, entende? Mas um terapeuta com reiki à distância, eu recebi semana passada uma sessão de reiki à distância. E nós marcamos o horário,
ela me encaminhou uma música específica. Na hora que ela iniciou o processo, né, ela me mandou um aviso e me pediu para ficar deitada, escutando a música, enquanto ela fazia o trabalho. E foi muito interessante, né? A música era muito longa, mas assim, de repente eu achei que tinha terminado, né? E eu levantei. Na hora que eu levantei, ela me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Nós encerramos agora. Então é isso, é meio mágico, né? Mas energia é isso, né? É isso. Agora só um minutinho. É porque tem aquela resposta, né, que você também fez, né, Bernardo? Tem que responder, né, em relação à distância assim, que as pessoas se têm o mesmo nível e também, qual era a outra pergunta? Desculpa. Do campo. Não, você já respondeu a primeira, era só você... do campo. Do campo. Isso pode também, acontecer. Paula, se aplica a você também, né? Assim, tipo, você faz constelação. A Messia faz ajustamento sistêmico, que é uma técnica que também é semelhante, claro, com algumas diferenças da constelação familiar. Então, para você, Paulo, como é que é possível constelar, por exemplo, alguém à distância? Captar esse campo sem aquele momento de concentração, sem aquele momento de captação do campo, né? E se for assim, por exemplo, é possível então, isso é um risco, né? Porque então a gente pode constelar quem nunca viu a gente e a gente pode entrar no campo de todo mundo. Isso acontece, Paula? Olha, o trabalho da constelação online, eu tô com a pessoa olhando para ela da mesma forma que eu tô aqui olhando para você, né? Então, existe uma interação minha com essa pessoa que está sendo constelada. Nessa interação, eu estou vendo, ela está me vendo, e eu estou percebendo ela está me percebendo. E nesse instante, esse campo se estabelece, né? Existe um campo sendo formado ali, enquanto nós estamos trabalhando na sessão. E numa sessão de constelação online, eu posso trabalhar com imagens. Uma pessoa de olho fechado, trazendo imagens internas. E isso acontece da mesma forma. Eu posso trabalhar com elementos em cima da minha mesa e ela olhando como representantes, né? Então, é igual a constelação em grupo com pessoas? Não, é diferente. Mas a constelação individual dentro de um consultório é muito semelhante a uma constelação online, né? Assim, mas tem a mesma eficiência, Paula? Dentro do teu entendimento? Ou se perde? Não, tem a mesma eficiência, né? Aí vai depender de quem está conduzindo o trabalho, né? A eficiência depende do condutor do trabalho e da disponibilidade de quem está participando do trabalho, né? Então, se eu vou conduzir um processo terapêutico e eu tenho uma pessoa com muita resistência, esse processo vai ser um processo assim, com mais dificuldades, com mais barreiras, né? Ele pode acontecer? Pode, né? Se eu tenho uma pessoa mais disponível, isso flui melhor, né? Mas ele acontece perfeito. O que a gente precisa é de uma boa internet, sem interferência, né? Uma internet que fica caindo, isso sim prejudica o trabalho, né? A pessoa precisa estar num ambiente seguro, num ambiente onde ela esteja protegida, sem interferências externas, né? Porque eu estou aqui fazendo uma sessão com essa pessoa, entra gente no espaço e chama, isso interfere, isso sim interfere. Mas fora, assim, essas duas situações... O que a gente compreende é que os terapeutas acabaram de se formar, estão começando a atender, o grande desafio é estabelecer essa conexão, né, para poder a coisa funcionar. Vocês, que já são duas grandes terapeutas, já trabalham, já sabem fazer isso no campo não online, no campo offline, né, no campo vida aqui, presencial. Vocês tiveram que, de certa forma, reaprender para fazer essas consultas online? Não, eu sempre tive uma certa
um certo cuidado com isso. Eu nunca gostei muito há um tempo atrás. As pessoas pediam, eu fazia, mas não era assim, eu gosto do ao vivo. E aí foi acontecendo naturalmente, algumas pessoas que se mudaram de Fortaleza, né, foram para outro país, foram para outro estado, e eu continuei acompanhando. Então foi bem tranquilo isso. Né? E nas práticas também, quando a gente pode fazer apometria à distância, reiki à distância, cura quântica à distância, psicodrama transgeracional, teta healing, pode fazer aura master, são várias técnicas que independe de você estar perto ou não. E como a Paula mesma falou, da mesma forma que acontece na constelação, acontece no campo entre terapeuta e cliente, se estabelece um campo, estabelece uma conexão. E então as barreiras são muito pequenas, sabe? E então eu agora com esse estado, né, emergencial, a saída era essa mesma, tá? Então eu intensifiquei isso bastante. Embora tenha muitos clientes que são resistentes porque não conhecem, não quiseram nem experimentar, tá certo? Mas aí é de cada um, né? A Paula já trabalha, né, Paula, há um tempo interessante. na online. Eu já estou nesse mundo online desde 2014, né? Então, assim, eu já tinha uma intimidade muito grande com esse espaço e eu já estava migrando para esse universo, né? Minha intenção profissionalmente era estar 80% no online. Então, o que aconteceu intensificou um caminho que já existia, que já estava acontecendo, né? Eu acho que o online, ele amplia, ele quebra barreiras, ele, assim, me possibilita atender pessoas em qualquer lugar, né? Do planeta aqui, né? A gente não tem esse tipo de barreira para trabalhos na área de educação, por exemplo. O trabalho online é espetacular, né? Assim, nós temos condições de ampliar esse processo, né? De atender a muito mais pessoas, né? Então eu só consigo olhar com bons olhos, né? Eu acho que assim é uma revolução isso na realidade. Mas, Paula e Messia, a Paula falou aí que há 6 anos, né, já trabalha com terapia online, então acredito que desde os 20 anos que ela trabalha com isso. Não, a Messinha... Eu já estava pensando isso. Também tá, né? E o Roberto é bom de conta. Ele fez a contazinha rapidinho, eu ia falar, cada inimigo tá todo... Eu sou de humanas, eu sou horrível de conta. Fazendo os Ela cálculos. tava falando, ele já tava botando uma vistazinha pra cima, fazendo cálculo. Percebeu? Não vamos falar da idade aqui. Não, Paula, não. Eu já sou vovó. Mas são duas jovens, mas bastante experientes. Agora, como você falou, é uma revolução, é algo que talvez até uma pergunta também eu quero deixar aqui, se é um caminho sem volta, né? Vamos passar por tudo isso. Com certeza passaremos, mas também queria saber se é um caminho sem volta, mas assim, o questionamento que eu tenho para fazer, que para mim é muito interessante de compreender, é se com essa facilidade de atendimento, pessoas inexperientes, sem nenhuma capacidade de prestar um bom atendimento, se elas estão se proliferando também, né, nos meios digitais, e quais são os riscos disso. Olha, elas estão se proliferando em todos os meios, não é assim, dos meios, né, digitais. Nesses também, não é? Mas pessoas não capacitadas, não preparadas, têm no offline, né? Assim, à vontade. Então, acho que essa não é uma questão. Mas essa experiência, né, Paula? Tipo assim, por exemplo, vocês estão... A Messia também, se ela não... Eu acho que ela tem mais de 20 anos de atendimento, né, Messia? Assim como você, Paula, assim como você tem 25 anos, então é diferente você ter uma grande bagagem presencial e adaptar isso ao digital, né? Agora, já começar sem experiência no digital, não seria um risco? Sinceramente, eu acho. Eu não. Eu não.
Não. Opa! Opa, boa, ótimo. Paula, por que Vamos não? lá. Por favor, cada um se explique para poder a gente Tá. chegar a um consenso. Não, mas reforçando, nosso objetivo aqui não é chegar Eu a acho- conclusão nenhuma, Claro. é fazer pensar. Sim. Eu não percebo o risco por ser digital. O risco está num mau profissional, numa má formação, né? Num mau acompanhamento durante essa formação. Nós temos várias formações hoje acontecendo no online e funcionando muito bem, né? Formando profissionais bons e ruins. Não é porque está no digital que ele vai ter uma formação inadequada. Eu não entendo, não vejo assim, de jeito nenhum. Foi um só uma Mércia. questão. Novo, né? Foi só uma questão de semântica, então, né? Porque era isso que eu ia falar. Se é um bom profissional, né? Se tem uma experiência, principalmente na minha área, tá certo? E como eu disse no começo, para fazer um bom trabalho, para eu também ficar bem depois desse trabalho, eu tenho toda uma sustentação, toda uma preparação energética para que eu possa entrar nessa conexão pelo campo mental, né? Pelo corpo mental. Porque esse desdobramento do terapeuta para o cliente é feito através do campo mental, tá certo? Então, se eu tenho uma boa preparação, isso no meu caso, tá? Não, embora haja uma troca de energia, mesmo na psicoterapia, que não tem nenhuma técnica energética aparente envolvida. Entendeu? Aparente, porque a gente está o tempo todo... Tá, mas vocês duas falaram a mesma trocando. coisa, a Isso. mesma coisa, mas não consideraram a pimenta que eu coloquei na pergunta. As duas Olha, consideraram sendo um bom profissional, tá, mas o bom profissional também não é essencial que ele tenha a experiência prática presencial para compor a sua experiência mesmo, saber lidar. Por exemplo, leitura corporal do paciente. Então, no começo você nota a leitura corporal, muitas vezes na internet das coisas, no online, por exemplo, vocês estão vendo do meu peito para cima. Então, eu posso estar tremendo a perna, eu posso estar, porque eu estou de boné, eu posso estar suando e está sendo retido pelo boné, eu posso estar tremendo a mão, quer dizer, leituras sutis que dão, que são ferramentas preciosíssimas, sinais preciosíssimos para principalmente o terapeuta que está em processo de experiência. É claro que com esses vastos anos de experiência que vocês têm, vocês começam a perceber outras características, outros sentidos, outros sentimentos, né? Mas essa oportunidade, essa experiência presencial para a formação do terapeuta, não é sim essencial? Eu acho estou que falando sim. lá atrás. Eu falando acho Você lá está atrás. falando da formação ou você está Da falando formação. do atendimento? Da formação, que eu digo assim, eu acabei de fazer um curso de Reiki, acabei de fazer um curso de apometria, acabei de fazer um curso de psicoterapia. Então, como estou em formação, eu percebo pequenos movimentos corporais, que muitas vezes dizem mais a verdade do que propriamente o que sai na boca do paciente, do cliente, né? É claro que com o tempo vai passando e a experiência vai surgindo, eu vou começando a usar outras ferramentas e eu não preciso prestar tanta mais atenção à leitura corporal porque eu já tenho uma experiência de prestar atenção em outros sinais. Aí sim eu estou pronto para o mundo online, né? Mas eu me formar em um tipo de terapia e já ir direto para o online, não é um risco? É isso em qualquer profissão, né, Bernardo? Se você tem uma formação, você faz a universidade, você não está pronto para atender. A gente vai aprendendo conforme vai atendendo, conforme vai tendo as experiências. Eu acredito muito que chega para nós, terapeutas, aquelas pessoas que a gente tem condição de atender. Tem uma coisa de vibração também, de ressonância, sabe? E a gente vai melhorando com o tempo. Agora, tem técnicas que, por exemplo, um psicodrama transgeracional ou uma cadeira vazia, como chama a Gestalt terapia, onde fica, né, você pode conduzir isso à distância, a pessoa está numa cadeira e tem uma cadeira na frente dela, então vamos imaginar ou colocar uma almofada lá e vamos dizer que aquela almofada é tal pessoa.
E aí nós vamos trocar de lugar, fazer uma série de movimentos. Aí vai para aquela primeira pergunta que eu não respondi para você, né? Então, pode ser que a pessoa tenha uma catarse ali que eu não dê conta à distância de dar o suporte que ela realmente precisa, eu nem não dê conta. Sim. Aí vem a pergunta que você fez, a importância de eu já conhecer aquela pessoa, né, a emoção dela, se ela tem alguma questão psíquica importante que pode interferir nesse processo, tá certo? A situação que ela está vivendo é a situação que vai ser trabalhada. Aí é importante, eu já, pelo menos para mim, tá? Eu preciso de mais informações, eu preciso já ter estado com essa pessoa para me aprofundar mais num trabalho como esse. Entende? Porque eu não estou lá pessoalmente, né? Deixa eu perguntar para a Paula, porque ela falou que não vê muito perigo, acha que é algo até positivo, né? As terapias online. A gente falou no começo da nossa conversa que o Conselho Federal de Psicologia ele já regulamentava, já previa questão de atendimento de psicanálise, atendimento de terapias relacionadas ao profissional da psicologia online. Mas eu acredito que a maioria das terapias integrativas, elas não teriam um conselho nada que regulamente. Então, como é que a gente sabe que aquele profissional, como é que a gente foge desse perigo? Como é que o usuário, a galera reconectada que está assistindo a gente, quer fazer uma terapia e hoje, corretamente, o ideal é que faça online para a sua própria segurança, né? Estamos nesse momento de que temos, se possível, que ficar em casa. Como é que essa pessoa sabe que não está caindo numa furada? Agora você responde já, que a gente vai para o intervalinho bem rapidinho. Já passou hoje com a gente, já passou pelo bloco aqui com a gente, Paula Guimarães e Messi Henrique e meu amigo Roberto Leão falando sobre terapias online. Funciona? Não? Sai daí, voltamos já. Fica aí com a vinhetinha da nossa campanha Reconexão Solidária, que está muito bacana. Ajude a quem precisa. Voltamos já. É o momento de ficar em casa, se possível, cuidar de si, da família, mas também cuidar de quem agora mais precisa. É o momento de pôr em prática o amor e a caridade, de estar em casa e lembrar de quem não tem casa, de quem não tem a quem recorrer, de quem tem fome. Vem com a gente nessa reconexão com os nossos irmãos e irmãs, participando dessa corrente de amor. São iniciativas de casas espíritas, umbandistas, evangélicas, cristãs, todos juntos em prol do real sentido da reconexão, o amor ao próximo. Faça a sua doação. A sua ajuda é vida, esperança e conforto.